Meu nome é Geraldo Wilson Fernandes, eu sou professor de Ecologia na Universidade Federal de Minas Gerais e coordeno o PELD, o sítio do Campo Rupestre, aqui na Serra do Cipó. Então é o sítio número 17 e nós estamos trabalhando com um grupo muito grande de pessoas e o nosso foco central de trabalho é na distribuição, na geografia das espécies ao longo desse gradiente de altitude que nós temos aqui no Espinhaço. São várias as perguntas que nós estamos tentando responder. A principal delas é como essas espécies se distribuem ao longo desse gradiente de altitude. E, além disso, nós estamos muito interessados em saber quais são os mecanismos e processos que são responsáveis, então, por essas distribuições diferentes que nós encontramos desses vários grupos de organismos, plantas, insetos, mamíferos e aves, por exemplo. Em estudos de comunidades, eles já existem há algum tempo e eles são priorizados em alguns sistemas temperados e principalmente em florestas úmidas. Então, essa oportunidade de estar trabalhando um projeto a longo prazo, ele é fundamental para que a gente entenda, né, o funcionamento das comunidades, bem como os serviços que elas podem prestar para a gente. Então, do ponto de vista teórico, é uma oportunidade única você entender em uma montanha tropical mega diversa, como é o caso da Cordilheira do Espinhaço, esses padrões espaço-temporais de diversos grupos, plantas, insetos, fungos. Então, essa que é a ideia do projeto, tanto em campo rupestre, na área de campo rupestre em si, como em áreas mais úmidas, inseridas nessas montanhas, que são as áreas de matas ciliares e os capões de mata, que ficam lá em cima da montanha, onde se tem muito pouco conhecimento. O sítio, o nosso núcleo, né, aqui na Serra do Cipó, é o único núcleo em ambiente de campo rupestre no Brasil. Isso é muito importante, porque os campos rupestres, com mais de 6.000 espécies de plantas, tem uma área muito pequena e ela representa, na verdade, cerca de 0,78% de todo o território do Cerrado. E nele nós temos então 50% da diversidade de plantas no Cerrado, ou seja, 6.000 espécies de plantas. Nessas áreas nós temos nascentes de rios importantíssimos, né, para o Brasil, como as nascentes do Rio Doce, nascente do Rio das Velhas, a nascente do Rio São Francisco e Jequitinhonha, uma variedade de rios. E então, além disso, essa vegetação, como eu disse, espetacular e única desse ambiente. O que nós estamos fazendo é buscando, então, entender quais são os serviços ecossistêmicos fornecidos por essa vegetação. Nós já mostramos que é uma vegetação fantástica, muito difícil de ser recuperada e, portanto, às vezes vale mais a pena mantê-la intacta do que perturbá-la e depois não ter que fazer com que ela retorne ao seu estado prévio de biodiversidade, de fornecimento desses serviços ambientais. Nós encontramos nesse ambiente do campo rupestre a maior diversidade mundial de micorrizas. 25% do mundo de micorrizas são encontradas nesse ambiente de campo rupestre. Isso tem uma relevância gigantesca em segurança alimentar, com grandes potenciais aí, para o futuro. Lógico, precisamos de mais pesquisas para avaliar quais são as espécies que elas estão fazendo, mas pelo menos o PELD já nos auxiliou a descobrir essas novas espécies e a gente tentar entender melhor o funcionamento desse ambiente. Então, particularmente, nosso projeto ele tem a possibilidade de verificar dois padrões mais claros. O padrão altitudinal, que apesar de ser uma montanha com uma amplitude menor do ponto comparado a montanhas tropicais
na América Central, por exemplo. As nossas montanhas que a gente vem trabalhando, elas variam entre 800 e 1.400 metros. Então a gente entende esse padrão. Primeiro foi feita uma parte descritiva desses padrões, de vários grupos, né? E a tendência geral é que, à medida que a gente sobe a montanha, diminua a diversidade, de uma forma geral, por principalmente mudanças em condições climáticas e mudanças de recursos, que vão, por exemplo, plantas, que vão determinar mudanças e diminuição da diversidade de insetos. Isso a gente fez uma fotografia no primeiro momento e agora a gente vem acompanhando ao longo dos anos, para entender que, por exemplo, possíveis mudanças climáticas podem afetar ou não esses padrões. Esse é o nosso entendimento, a gente está buscando esse entendimento do ponto de vista teórico. E outra questão que a gente busca entender num outro subprojeto, que enfoca esses capões, que são essas ilhas naturais de floresta inseridas na matriz, né, de campo rupestre, que é um ecossistema muito interessante e realmente muito pouco conhecido. Então, a partir de estudos a longo prazo, a gente vai conseguir ver quais são as espécies que usam esse sistema, como é que elas se movimentam, de onde que elas vêm. Essa que é a nossa ideia. Então foi feito, da mesma forma, no primeiro momento, uma fotografia para a gente entender essas comunidades de diversos grupos, particularmente insetos. E agora, ao longo dos anos, nós vamos continuar nesse PELD, visando entender essa dinâmica espacial, né, ao longo do tempo. E quais os mecanismos que determinam essa dinâmica. Então, dentro desse contexto de mudanças globais e de gradientes de altitude, como a gente já vem tratando, a gente busca entender esses processos e mecanismos que governam as mudanças na biodiversidade. E o principal para a gente é entender essas mudanças ao longo do tempo. Pensando em mudanças ao longo do tempo, um grupo de extremo interesse são grupos que tenham ciclos de vida muito rápidos e que respondam rapidamente a essas mudanças climáticas. Então, nesse sentido, a gente tem trabalhado um dos subprojetos do PELD, que eu trabalho como coordenador, é usar insetos como bioindicadores. E aí, dentro desses insetos, a gente tem alguns grupos de importância que a gente foca para poder ter essas respostas. Então, entre eles, as formigas, os besouros escarabeíneos, conhecidos como rola-bosta, abelhas, que são muito importantes na polinização e alguns processos ambientais, e também borboletas. O legal disso é que a gente tem conseguido monitorar tanto o gradiente de altitude ao longo do tempo, né, utilizando esses organismos como bioindicadores, e também a gente tem conseguido ver como que as mudanças globais afetam a distribuição e os padrões temporais desses organismos. Então, dessa forma, a gente tem como dar respostas rapidamente, né, num espaço de tempo curto comparado com outros grupos, e a gente consegue pensar como que as mudanças globais têm afetado a biodiversidade, e a gente extrapola isso para outros grupos que eventualmente tenham interesse. Então essa é a importância de pesquisas de longa duração, e o nosso PELD tem focado também nessa vertente. E para que serve isso? Todos esses padrões, como eu disse no início, são fundamentais para que você entenda os serviços prestados nesses sistemas. São áreas belíssimas, mas que têm uma função também de prover água e de manter o equilíbrio ecológico para as comunidades que estão abaixo da montanha. Então esses são os pontos, né, do que a gente busca nesse projeto, do ponto de vista teórico, entender, para que no futuro sejam aplicados aí esse conhecimento na sociedade. E para que isso ocorra, é fundamental que tenha um projeto de longa duração como um PELD. E isso, como eu disse, é fundamental que tenha então recursos do PELD para que seja mantido esse projeto, que já vem desde 2011 no nosso site, e que isso seja expandido, né, para a gente ter um diferencial aí do ponto de vista de conhecimento científico e entendimento do funcionamento desses sistemas. Então o campo rupestre ele é muito importante por causa dessa biodiversidade e, como eu já disse, também muito importante pelas riquezas minerais, pela riqueza cultural também, né, e potencial gigantesco para turismo também. E o PELD, o nosso PELD da Serra do Cipó, na verdade, ele é o único no Brasil que está localizado aí nos campos rupestres, na verdade, uma região de montanha, né,
essa região também de montanha ela é muito importante, porque mais de 50 milhões de pessoas no Brasil dependem dos serviços ecossistêmicos fornecidos pelo ambiente de montanhas.